Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para juntinho com os irmãos estudarmos um texto da irmã Fabiane Matias que se chama Eleve os Olhos. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia. Uma meditação para cada dia do ano. Eu sempre gosto de frisar que quando a gente lê a palavra e a gente tem a oportunidade de fazer esse devocional, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso sempre vai promover o nosso crescimento cristão e o engajamento com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto e nem ajudei a irmã Fabiana a escrever, então o que eu faço? Eu leio com os irmãos e conto aquilo que eu entendi, tá bom? Isto posto, vamos orar juntinhos e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse nosso devocional. Senhor Jesus, que nós possamos compreender a importância de, principalmente nos momentos que estamos mais angustiados e tristes, que possamos elevar os nossos olhos para Ti. Ensina-nos isso, Senhor, e para aqueles que já sabem, relembre-os. É isso que te pedimos, não porque a gente mereça, mas em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto bíblico é o Salmo 121. Então vamos lá. Ela pediu para ler até o 7, mas eu vou ler todos, são 8 versículos. E diz assim, ó: levanto meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diuturno, como sombra que te guarda. Ele está à tua direita, não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor guardará de todo mal. Ele protegerá a tua vida. Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo sempre. Amém. Bom, irmãos, então, a irmã Fabiana Matias, ela escolheu dois versículos, os dois primeiros, que dizem: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Bem, então ela conta aqui uma trágica passagem que em 2011 estava tudo bem, tudo bacaninha, tudo legal na vida dela e de repente a irmã dela morreu. De repente o Senhor levou a irmã dela. Os dias da irmã dela foram ceifados e ela foi para os braços do Senhor. E naquele tempo de muita dor, de muita tristeza, ela conta pra gente, ela compartilha que no meio de tanta lágrima, de tanto choro, ela cantava firmemente. Então, elevo os meus olhos ao monte, de onde me virá o socorro? Do Senhor. Torre forte, meu suporte, esperança em meio ao caos. Por quê? Porque ela precisava de consolo, ela precisava de socorro para a alma dela. Então, ela mesma cantava, louvava o Senhor e pedia esse socorro. Então, irmãos, às vezes as pessoas dizem assim, é cristão não sofre, né? Cristão não pode sofrer. Isso não é verdade, isso não faz nenhum sentido, porque o cristão vai passar os mesmos revés que qualquer pessoa passa por essa vida. Mas a boa notícia é a seguinte, a boa notícia é que para o cristão sempre haverá o socorro, o consolo de Jesus. Então é bom que a gente se lembre que ele é o Filho unigênito que nos trouxe salvação. Então eu vou ler aqui para vocês João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor teve misericórdia de nós e nos deu a salvação. Outra coisa que é muito importante a gente lembrar é que o Espírito Santo vai consolar o nosso coração em qualquer momento que estivermos passando por aflições. Então, vê lá em João 14:26. Diz assim, ó: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse.
Então o Senhor nos deu um consolador. O próprio Espírito Santo nos consola. E a gente também tem que se lembrar que está em Gênesis, né? No primeiro versículo do primeiro livro, onde Deus manifesta aqui o seu eterno poder, onde ele diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo é dele, ele criou, tudo é dele. Então, a gente precisa estar atento que Deus não dorme, ele não cochila, ele não está de touca, ele está sempre atento, cuidando da gente, né? Então, às vezes a gente pensa assim: eu não estou encontrando socorro, eu não estou vendo Deus, porque a gente está sempre de cabeça baixa, olhando para o chão, para as pedras do caminho, para as vicissitudes da vida, para as dificuldades, para os buracos, para as coisas que só nos causam sofrimento. Mas nós temos que nos lembrar que Deus é o nosso Salvador, é o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que pode transformar totalmente a nossa história. Então, quando a gente lê o Salmo 121, como acabamos de ler, a gente vê como Deus é tremendo, né? Como ele cuida de nós. E esse salmo, ele faz parte de um conjunto de salmos que ele é classificado como os cânticos dos degraus, ou o cântico da peregrinação. Por quê? Porque cada vez que os israelitas iam para Jerusalém, para alguma festa, para cultuar o Senhor, eles iam todos juntos, eles iam celebrar as festas religiosas e eles iam cantando esses salmos. Eu gosto sempre de lembrar que Jesus também cantava, né? E essas caminhadas eram muito perigosas, né? Porque eles iam andar pelo deserto, por lugares onde podia ter ladrões, onde podia ter algum bicho feroz, podia ter alguma peste, alguma coisa, enfim. Não era um trajeto muito fácil, era longe e difícil. E talvez a gente, pegando como exemplo aquilo que eles passavam lá e trazendo para a nossa vida, talvez também a gente esteja num trajeto que a gente encontra muita dificuldade, muita dor, muita aflição. Mas, assim como a irmã Fabiana encontrou quando ela perdeu a irmã dela, né? Então, pode ser que você esteja passando por isso. Mas, meu irmão, minha irmã, lembra disso. Eleva os seus olhos para onde vem o socorro, que é Deus. Eleva os seus olhos para o monte. É de lá que vem o seu socorro. Veja o Senhor Todo-Poderoso. Esteja certo de que é Ele que pode fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir ou do que a gente acha que precisa. Ele faz muito, muito mais do que a gente pensa ou imagina. Vê lá em Efésios 3:20, diz assim, ó: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Então, que nós possamos confiar nesse Deus, esse Deus maravilhoso que não nos desampara. Amém? Nosso manancial termina assim, ó: ainda que as lutas dificultem a caminhada, encontre no Senhor o socorro necessário para prosseguir. Bom, agora eu vou terminar deixando meu abraço de urso. Lembrando que, para nós que sabemos que temos que levar os nossos olhos ao Senhor e o fazemos, para nós o abraço da super mega, certo? Lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não temas, Deus já está lá.